lembrando que vocês estão sendo gravados a partir de agora. Eu vou pedir, por favor, para deixar o microfone desligado, a não ser que você queira perguntar, não é isso? Questionar algumas coisinhas aí. Eu, como agora estou usando somente o compartilhamento de tela eu vou ver se eu consigo escrever algumas coisas aqui, rabiscar, né? Cadê? Aqui não tem laser não, gente. Controlar o desktop com o ponteiro do mouse. Esse aqui é uma borracha. Vamos lá, né? Vamos aqui. Show. Tô rabiscando. Não, tá bom. Beleza, cancelar. Vamos aqui. Então, aí eu estou mostrando para vocês as reações que eu pedi para vocês resolverem, né? Então, temos aí algumas equações. Você pode fazê-las sem muito problema. Tá bom. Chega. Cadê o controle do mouse? Então, mais algumas questões que também foram passadas, então vocês podem praticar depois e conferir os resultados. Ao microfone, obrigado. É isso. O que a gente vai discutir hoje é exatamente, tá? Discutir algumas reações químicas, né? Que trazem. Tem até uns exercícios para vocês praticarem aí, se vocês quiserem, na próxima página. Mas a gente vai falar de algumas reações inorgânicas. Alguém sabe por que a gente está usando o termo inorgânico? O que o inorgânico traz para vocês? Que ideia a palavra inorgânica traz para vocês? Sem carbono? Não, tem carbono, tá? Mas não tem o que a gente chama de compostos orgânicos envolvidos aqui. Na verdade, pode ter alguns, tá? Mas o que ele quer dizer aqui é que são reações que não são orgânicas, tá? Essas reações que não são. Você quer falar, Nicole? Então, essas reações. Então, essas reações que não são orgânicas, elas acontecem preferencialmente na natureza em si, correto? Ou de forma artificial nos laboratórios. O que a gente utiliza muito esses termos, eles ainda são utilizados, é porque a reação orgânica ela se baseia em compostos de carbono, mas são compostos, Gustavo, são compostos que envolvem um encadeamento. Então nós temos umas moléculas uns compostos químicos, né, bem mais complexos do que os elementos que vão aparecer aqui para gente. Tá? Existem, por exemplo, dentro da química orgânica, dentro desses compostos, as macromoléculas e as biomoléculas, como a glicose, o amido, as moléculas de proteína, então que são estruturas muito mais complexas e que sua elaboração e sua síntese também se processa de forma mais complexa, que não é simplesmente representado por uma reação. Então, essas reações para a gente, elas são importantes até para a gente entender um pouco do mecanismo de todo o processo, porque é mais fácil da gente observar e entender. A primeira reação que aparece, inclusive, na apostila de vocês, se vocês puderem, se tiverem com a apostila também, não tem problema, podem utilizar, sem muito mistério. Só um instante. Tá. Se vocês quiserem seguir, ela está aí na página 49. São as reações de síntese. Síntese nada mais é do que produção, de elaboração. Ela tem como base aquilo ali que está aparecendo no esquema de A mais B dando a B. São duas reações, é uma reação química onde eu tenho sempre duas substâncias originando uma outra. Eu vou pedir pela última vez para desligar o microfone, porque está vazando o áudio e pode dar problema na gravação. A pessoa ela só pode não estar me ouvindo, porque está sendo desde o começo. E aí o que acontece, né, gente? Uma reação de síntese normalmente é uma substância simples originando substâncias compostas. O que é uma substância simples mesmo, primeira série? Vocês se lembram? Fala para mim. O que é uma substância simples?
constituído por um único elemento. Isso aí, Samuel. E uma substância composta são dois elementos. Então, ó, o exemplo que eles nos deram aqui, ó. Aqui é. Cadê você? Então, tá mostrando. Oh, gente. Tá mostrando aqui, ó, a reação entre o magnésio e o oxigênio, originando o óxido de magnésio. Não sei se vocês conseguem enxergar aí. Eu tô também mexendo no mouse. Não, sem problema. Eu sei que tá ruim para todo mundo. Aqui a gente só tá discutindo, tá? Eu só tô passando alguns tipos de reações para vocês. Então ali, ó, eu tenho um magnésio sólido, ou seja, um metal puro, reagindo com gás oxigênio, que é o O2. E então são substâncias simples originando uma substância composta. Isso é típico de uma reação chamada reação de síntese, ok? Então, normalmente, o que a gente vai obter a partir desse tipo de reação? Ela é caracterizada por ser sempre duas substâncias originando uma única substância na sequência. Um outro exemplo de uma reação que acontece naturalmente é a reação de decomposição. E aí vocês são expert em me explicar o que você entende por decomposição. Pode ser o exemplo da natureza também. O que é uma decomposição? Crianças, é quando a matéria é devolvida ao ambiente, não é isso? Mas assim, num processo químico, o que acaba acontecendo nas reações de decomposição? Se você olhar para a figura ali, quando você bate o olho, a impressão que dá é que a reação de decomposição ela se parece com o inverso da de síntese, né? Olha lá, a de síntese A mais B originando AB e a reação de decomposição é AB originando A mais B. Então, quando a gente pensa na decomposição, por exemplo, da matéria orgânica, né, tá lá um alimento estragando, um corpo, um animal que morreu e aí ele vai se degradando. O que a gente tem é que aquelas substâncias compostas, aquelas moléculas muito grandes, elas estão se decompondo em formas cada vez mais simples. Vamos dar um exemplo. O carbono, mesmo na matéria orgânica, ele está lá presente nos carboidratos, nas proteínas, uma série de substâncias. Mas como é que o carbono normalmente é devolvido para o ambiente? Alguém sabe a substância? Vamos ver se vocês estão espertos. Como é que é o nome da substância que normalmente o carbono é devolvido para o meio ambiente em processos de decomposição? É quase a mesma substância que é devolvida quando a gente queima a matéria orgânica. Isso aí, Samuel, é o gás carbônico, é o CO2. É a forma mais simples, né, que ele é devolvido. E aí tem uma série de outras substâncias mais simples. E essas substâncias são, numa reação de decomposição, são devolvidas e elas vão voltar para um ciclo. Então, o nitrogênio, isso vai acontecer, com o hidrogênio, isso vai acontecer, e com várias outras substâncias, correto? E aí a gente fala de substâncias. Substâncias simples, às vezes a gente não consegue naturalmente, tá? Às vezes são substâncias compostas, originando outras compostas, só que de forma mais simples, tá? Para a gente chegar numa forma mais simples, às vezes você tem um gasto energético muito grande, certo? Então, a forma de obtenção, por exemplo, de metais puros é assim que funciona. Então, você gasta uma energia muito grande num processo para garantir. E aí, no livro de vocês, na apostila de vocês, ele traz o exemplo da produção do gás do airbag. Cadê? Vamos. Então, eu tenho essa substância dentro da bolsa, que é o NaNO3, correto? Então, nesse NaN3, existe a possibilidade, dependendo do acionamento da energia, do mecanismo do airbag, liberar o gás nitrogênio.
O gás nitrogênio é um gás inerte, quer dizer, se aquela bolsa furar depois com o impacto, você pode inalar que ele não vai te fazer mal. E aí esse gás é o que faz inflamar o airbag. Esse gás nitrogênio, esse N2, é o mesmo que está dentro da embalagem do salgadinho, tá? E às vezes você reclama que você compra mais ar do que tudo. Esse arzinho que fica ali dentro é esse gás nitrogênio presente ali. Ele também não degrada nada, ele não oxida. Agora, se fosse ar, o oxigênio aí poderia dar problema, correto? E aqui ele está mostrando exatamente o que eu comentei, que não necessariamente as substâncias simples têm que ser produto da decomposição. Podem ser substâncias compostas, porém de molécula mais simples que a original, igual a decomposição do carbonato de cálcio. Eu não sei se está aparecendo aí, deixa eu pegar a canetinha. Deixa eu ver se começa. Né? Essa aqui, caneta verde, deixa eu apagar. É isso? Deixa eu pegar uma caneta mais simples, que eu acho que dá para fazer isso aqui. Beleza. Essa reação que eu destaquei aí para vocês, né? A decomposição do carbonato de cálcio. Então, sob calor e vários outros efeitos, eu consigo decompor em duas substâncias compostas, porém mais simples, que é o óxido de cálcio e o gás carbônico, tá certo? E aí existem alguns exemplos que eles estão dando aí da gente conseguir essa reação de decomposição. Então existe essa reação de decomposição por um processo chamado pirólise. E aí você que já estudou história, talvez já tenha ouvido falar, né, do termo pyros. O que o pyros indica pra gente? Vocês lembram? Está escrito ali no quadro também, não é isso? Então a pirólise é a decomposição provocada pelo fogo. Ah, massa. Adoro essas referências. Né? Fogo é massa. Correto? Deixa eu apagar isso aqui, porque eu vi que ele não fica aqui e não nos acompanha. Mas aí, imagina que não foi na apostila, não é isso? Então você pode provocar decomposição pelo calor, pela ação do fogo, mas não é necessariamente pelo fogo, perdão. Né? Porque pelo fogo é queima e às vezes é a combustão. Mas você pode estar dentro de um forno, onde você só tem o calor sendo liberado, não tem contato com a chama. Existe também o que a gente chama de fotólise, que é a quebra pela ação da luz, e aí talvez alguns se recordem da água oxigenada, que é o exemplo que a apostila traz para vocês. A água oxigenada, para quem já viu, para quem já pintou o cabelo, ou seja lá o que for, né, ela vem numa embalagem que o recipiente dele é opaco, que é exatamente para que a luz não passe. Se a luz passar pelo recipiente, o que nós temos é um problema em que a água oxigenada ela se decompõe. Se decompõe em gás, oxigênio e água. Então, para evitar esse tipo de decomposição, o recipiente ele é opaco para impedir a passagem da luz. Também existe a eletrólise, que aí, obviamente, é a quebra que vai vir pela ação da corrente elétrica. E vários outros tipos de reações de decomposição. Tem o processo natural, que às vezes a gente pode pensar que é uma decomposição biológica. Nós temos micro-organismos que fazem isso. Né? Então, existem lá as bactérias, né, decompositoras, que no seu processo metabólico eles conseguem transformar a matéria orgânica complexa numa forma muito mais simples, tá certo? Mas eu acredito que todo mundo já tenha tido um processo, uma experiência meio que desagradável com alimentos que entraram em decomposição, correto? Podemos continuar? Hoje a aula é mais para poder somente falar os tipos de reação. Isso também não é necessário vocês guardarem. Tirando a reação de neutralização do ácido e base, eu acho bem importante, tá bom? A gente guardar. Vou voltar a falar um pouquinho dessa eletrólise aí da água, que é essa proposta, inclusive, que está sendo utilizada por várias empresas, vamos dizer assim, né? Do ramo. Eu não sei se vou falar se é automobilístico, vamos dizer assim, mas uma forma em que podemos ter um combustível
não poluente, né? Não produzindo substâncias poluentes. Seria a partir da eletrólise da água, gerando gás hidrogênio e o gás oxigênio. O gás oxigênio seria o principal produto, né? E o hidrogênio, a combustão do hidrogênio geraria a energia para o veículo funcionar. Mas existe um lobby, né, mundial, que podem dar problemas, né? É, pressionando contra. Mas algumas coisas já estão acontecendo. Não sei se vocês viram uma reportagem que a União Europeia votou que até 2030 não teremos mais carro a combustível fóssil circulando por todo o continente. Eles vão banir o carro a partir desse tipo de combustível, que usa essa matéria-prima como combustível. Eles vão usar carros elétricos ou, quem sabe, um gás que vai ser utilizado a partir desse material. Beleza? Mas fica aí a curiosidade para quem tiver interesse em saber mais um pouquinho. Maravilha! Né? Aí tem uns textos aí falando sobre da importância da decomposição, né? E aí vocês podem pegar por curiosidade. Vou seguir aqui, tá? Essa reação aqui que eu vou mencionar, eu só vou mencionar, tá? Porque aqui a gente vai entrar muito em detalhes que envolvem a parte da eletroquímica, e a eletroquímica a gente estuda mais com mais detalhes apenas no segundo ano, na segunda série. Mas aqui a gente tem uma possibilidade. Se vocês conseguirem observar a reação, vou marcar ela aí, tá? Só para vocês olharem. Vocês conseguem ver o que está acontecendo nessa reação que eu marquei de vermelho aí? Tudo bem que o texto está ajudando, tá? Mas olha aí e me digam, o que vocês estão vendo? O que está acontecendo do reagente para o produto? Nossa, hein? Hoje até os meninos estão devagar. O que a chuva não faz com. Vamos, olha aí a reação. O que vocês estão vendo que está acontecendo do reagente para o produto? Isso, Samuel, né? Tá escrito ali, né, gente, que o zinco, vocês têm que observar e perceber que o zinco mudou de lugar com o cobre. Então eu tinha um composto, mas olha os detalhes, observa. O seu SO4, lembra das observações qualitativas que a gente faz, né? O seu SO4 é um reagente e tá entre parênteses assim, AQ. O que significa esse AQ aí pra gente? Isso, Júlia. Solução aquosa significa dizer que aquele CuSO4 está dissolvido em água. E é exatamente o que dá. O cobre dissolvido é o que dá a cor azul, que está no recipiente logo embaixo do CuSO4. Beleza? E aí ele está falando que ele reagiu isso com um zinco sólido. Esse zinco, esse Szinho significa que o zinco é sólido. É essa barra que ele colocou aí. Certo? E aí, com o tempo, houve o que foi como, comentado aí. Houve a troca do zinco para o cobre. Então, o zinco se dissolveu na solução e o cobre foi para a forma sólida. E aí, como o cobre passou para essa forma sólida, vocês só vão poderia perceber que a solução, essa parte aquosa, ela foi perdendo a cor, porque o cobre foi saindo dali da água. E ele passou para essa forma sólida, que é esse preto, essa cor preta que dá para ver aí na figura. Não sei se vocês estão enxergando. É esse negócio escuro que aparece aí. Esse negócio escuro é o cobre sólido que não está mais dissolvendo naquele líquido.
Mas isso é apenas a gente ver. Por que, que ele é chamado de deslocamento? Porque eu troquei uma coisa com a outra. Então essa reação ela também é chamada de reação de simples troca. Então é uma reação que normalmente a gente utiliza para poder recuperar metais em solução e coisas do tipo. Mas essa reação ela não vai acontecer tão simples assim. Vai depender de quem troca com quem. Porque se eu fizesse o contrário, essa reação não aconteceria. Tá certo? Por isso que exige um pouquinho mais de conhecimento para a gente aprofundar. Então é uma coisa simplesmente para a gente entender. De forma geral, é isso aqui que eu coloco, que aparece no que eu estou destacando aí para vocês, tá certo? Então tem uma substância A reagindo com uma outra e aí eu troco o A por um elemento do outro composto. Então é como se eu trocasse apenas uma substância. E aí a gente consegue fazer algumas reações de forma espontânea. De forma não espontânea já traz um pouquinho de trabalho para a gente. Por isso que eu falei das questões de conhecimento da parte de eletroquímica, certo? A gente não pode pintar um determinado metal com qualquer tipo de tinta. Eu não posso fazer com que dois metais diferentes, de natureza diferentes, entrem em contato, que eu posso formar uma pilha, eu posso formar um dispositivo que gera corrente elétrica e pode causar corrosão. Então isso tudo tem que ser estudado previamente. Se o processo é espontâneo de geração de corrente elétrica, eu tenho que tomar muito cuidado. Então, só para você pensar assim rapidinho, tem uma questão que a gente utiliza muito, a gente não, né? As pessoas utilizam como critérios, inclusive para que tipo de metal se utiliza. Por exemplo, qual é o metal que está presente principalmente no aço? Fala para mim. Qual é o metal presente no aço? O ferro. E o ferro tem um problema, porque ele é altamente oxidativo, ele pode enferrujar. Mas vocês já viram que os navios eles são feitos com placas de aço. Então o ferro está ali. Então tem um ambiente altamente propício para que o ferro sofra corrosão. E por que, que isso não acontece? Porque existe um metal que é montado junto às placas de aço, às placas de ferro que constituem os navios, para que ele sofra corrosão no lugar do ferro. Ele é um metal chamado metal de proteção, que no nosso caso aqui, cadê a canetinha? Vai ser o zinco. O zinco acaba protegendo o ferro. Ah, o que eu achei? Ah, agora melhorou. Deixa eu apagar tudo. O zinco acaba protegendo o ferro. E aí ele passa a oxidar. Oh, não é esse. O zinco ele passa a oxidar no lugar do ferro. Então os navios eles conseguem. Ah, professor, mas eu já vi navio que tem a lateral enferrujada. Tem coisa que realmente não dá para evitar. Mas a decomposição do material e assim o desgaste do navio ele é protegido por mais tempo porque ele tem essas placas de zinco. Há muito tempo atrás a gente fazia exatamente isso. Quando se pintava grades, quando se pintava portão, né? Hoje a gente utiliza o alumínio, que é um metal que oxida bem menos. Mas quando a gente utilizava essas grades de ferro, se passava uma tinta à base de zarcão, que chamava de zarcão, na verdade, que tinha o zinco como matéria-prima primordial. Então ele protegia a superfície. Talvez você já tenha visto isso. Tem gente que ainda utiliza essa técnica. Você compra. É um produto que tem uma cor alaranjada que se passa sobre esses portões, sobre essas grades. E aquilo ali cria uma película protetora de zinco. Ou seja, se a tinta começar a descascar, o zinco vai oxidar no lugar do ferro. Então você protege essa grade. E aí depois, por cima desses arcão, dessa proteção, se passa a tinta de cor escolhida para decoração, preto e por aí vai. Mas você pode observar que tudo isso é uma questão de proteção. Porque essas reações de oxidação, elas são mais espontâneas mesmo, correto? Mas é apenas por curiosidade eu que eu mencionei, tá certo? Qualquer pergunta vocês podem fazer, tá? Você, meia dúzia que está assistindo a aula, porque o resto já foi assistir o STV, que eu tô sabendo.
assistir e ver as desgracinhas que acontecem no Espírito Santo. Maravilha! Seguindo, então, tem umas questões de experimento aqui, mas são bem mais complexos. Mas a gente quer chegar na última reação, que é a reação que a gente já estudou lá na reação de neutralização. É uma reação chamada reação de dupla troca. E aí, meus caros, não tem muito mistério. A reação de dupla troca é essa que está esquematizada aí na tela de vocês. Ó. AB reagindo com CD, dando AD mais CB. A gente troca uma substância por outra e vice-versa. A gente viu agora o que a gente chamou de reação de neutralização entre um ácido e uma base. E essa reação é uma reação, um exemplo típico de uma reação de dupla troca. Por quê? Porque a gente disse que a reação de neutralização vai tirar os hidrogênios do ácido, juntar com as hidroxilas da base para formar a molécula de água. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso trocar as cargas positivas, né, entre si, ou então trocar as cargas negativas. Então eu posso estar trocando o hidrogênio de um pelo Na do outro, ou trocar o cloro de um pelo OH do outro. Vocês conseguem ver essa dupla troca acontecendo? Sim ou não? Nicolas disse SS. E acabou. Três pessoas. Nós somos 32 pessoas assistindo a aula e eu perguntei, só 5 me responderam. Deixa quieto. Não reclama do ranço semana que vem não, tá? Cadê minha caneta? Vamos aqui continuar então. Aí a gente tem uma série de questões que são levadas em consideração, que também nós mencionamos. Algumas que a gente precisa lembrar aqui, que foram trabalhadas e também discutidas com vocês, tá? Por exemplo, a questão do... Ah, não é essa não. Aqui. A questão do que é menos solúvel, do que é mais fraco e o que é mais volátil. Gente, o que significa dizer para a gente que determinada substância é menos solúvel? Menos solúvel é mais divisível? É mais? Ah, é de difícil dissolução. Ele se dissolve menos em água, correto? E a gente considerando, Samuel, que a água é o nosso solvente, tá certo? Então eu dissolvo cada vez menos substância ali. E quando eu falo menos, mais fraco ou menos fraco, nós também já discutimos isso quando falamos de ácido e bases, não é isso? Depende do quanto essa substância ionizou ou dissociou em água. E o que significa dizer que a substância ela é mais volátil? Hein? Fala pro tio. De fácil dissolução? Não. Volatilidade não tem nada a ver com dissolução.
Chutou feio. Volátil tem a ver com ponto de ebulição. Volátil só tem um sentido. Quanto a substância ela é mais volátil, significa dizer que ela evapora facilmente. Isso. Então, não, para o sólido não. Para o gasoso. Então, a acetona é um líquido volátil, o etanol é um líquido volátil, correto? Então esses líquidos eles têm baixo ponto de ebulição. Então eles facilmente evaporam, por isso ele é chamado de mais volátil. Então algumas reações químicas têm que ser levadas em consideração essas características das substâncias, porque senão a gente não consegue acontecer, não consegue realizar o processo. Lá na química orgânica, né, lá quando eu mexo com os compostos orgânicos, a gente tem algumas situações que se referem a isso. Eu não posso, por exemplo, aquecer o meio onde a reação acontece, porque, por exemplo, a temperatura influencia na solubilidade, tá certo? Eu aumento, às vezes, a solubilidade de algumas substâncias, mas, em compensação, outras acabam evaporando. E aí, se elas evaporam, eu não consigo reagir. Então, a gente tem que levar isso em consideração em alguns casos. Inclusive, o ponto do ser forte ou fraco. Você, por exemplo, né, o seu dermatologista que te receitou um produto à base de ácido para fazer algum tipo de tratamento estético, tratamento de pele, tratamento de acne, dentre outras coisas, ele normalmente ele passa um produto que é um ácido fraco, exatamente para que ocorra menos reação na pele e o efeito dessa reação não seja tão intenso assim, tá certo? Perguntas? Tá, tudo bem. Tem a questão da solubilidade aí, a gente não precisa lembrar disso daí. Já dissemos algumas substâncias, algumas questões quanto a isso. Beleza? Mas então, como eu falei, essas reações elas estão vinculadas a um grupo de reações químicas mais simples que podem acontecer na natureza, certo? Que a gente chamou de reações inorgânicas. As reações orgânicas elas são um pouquinho mais complexas devido à natureza do composto orgânico. Né? Às vezes a gente envolver macromoléculas. Então, vou dar um exemplo de uma reação orgânica que está muito no dia a dia de algumas pessoas. Existe uma reação chamada de hidrogenação, ou seja, é uma reação que a gente coloca hidrogênio em compostos. Então, a cadeia carbônica ela pode permitir, em determinadas situações, que eu coloque em hidrogênio. E essa reação é muito utilizada na indústria alimentícia. Para quê? Para melhorar o gosto de alguns óleos vegetais. Como assim, professor? Então, o óleo vegetal, né, é um lipídio muito utilizado na alimentação, seja para fritura ou seja para preparo de alimentos. Então, você coloca óleo no pão, dentre outras coisas. Então é permitido, porque é natural, faz bem aquela história toda. Bom, tudo em excesso. Mas assim, o que eles descobriram? Que existe uma reação química, que é a reação de hidrogenação, que é feita nesses óleos. E ao colocar esses hidrogênios, você muda duas coisas. Você muda o sabor do óleo e você muda o estado físico. Tanto que o óleo hidrogenado não é vendido como óleo, ele é vendido como gordura vegetal hidrogenada. Alguém já comeu gordura hidrogenada aqui? Sorvete? Então, a gordura vegetal hidrogenada, margarina. Ela é utilizada para fazer recheio de biscoito, é utilizado para fazer sorvete, é utilizado para fazer salgados, salgados fritos, assados, dá uma textura porque ele muda o estado físico, né? Passa a ser sólido, por isso que ele é chamado de gordura, e muda o sabor. E a gordura hidrogenada ela desperta o paladar. Então, como foi visto que não faz mal,
foi permitida a utilização nos alimentos, mas o processo de hidrogenação é uma coisa bem mais simples, bem mais complexa do que essas reações que nós mencionamos. Existem reações chamadas de saponificação, que é a que forma sabão, esterificação, que vai formar, hoje, por exemplo, o biodiesel, uma série de outras reações orgânicas que são bem mais complexas do que essas reações inorgânicas que nós discutimos na aula de hoje. Por isso que a gente estuda essa parte de orgânica um pouco mais à parte, porque exige um certo conhecimento na área da química para entender um pouquinho desses processos, tá certo? Perguntas?